Salve, salve, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Biologia Celular, aqui no canal André Bio. Eu sou o professor André e será um prazer te acompanhar em mais um conteúdo essencial para a sua formação. E na aula de hoje, vamos entender o papel dos canais iônicos, aquaporinas e junções comunicantes na função celular. Vamos explorar como essas estruturas regulam a permeabilidade da membrana, contribuem para o potencial de repouso e como disfunções nesses canais podem levar a doenças. Se o conteúdo te ajuda nos estudos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas aulas. E aí, vamos nessa? E os nossos objetivos são compreender a estrutura e o funcionamento dos canais iônicos e aquaporinas, destacando sua diversidade, controle e especificidade, explicar as propriedades elétricas da membrana plasmática, com ênfase no potencial de membrana e no potencial de repouso, descrever as junções comunicantes e o seu papel na comunicação intercelular em tecidos animais, e reconhecer a importância clínica dos canais de membrana, relacionando as alterações funcionais a patologias. Começando então com os canais. Mas o que são canais? São poros nas membranas, formados por proteínas, que permitem a passagem de substância de forma passiva, ou seja, são aquelas estruturas que vão permitir passagem de soluto através da membrana a favor do seu gradiente de concentração e sem gasto de energia. Nós temos 4 tipos básicos de canais: canais iônicos, aquaporinas, junções comunicantes e porinas. Aqui na imagem nós temos um exemplo: canais iônicos, um canal de sódio, 2 canais de potássio. Aqui nessa imagem eu tenho um exemplo de uma aquaporina, que é um canal especializado no transporte de água. Nessa outra imagem eu tenho um exemplo de junção comunicante, que são canais que vão unir 2 citoplasmas de células adjacentes. E temos aqui um exemplo de porina, que são canais inseridos na membrana externa de bactérias, mas também presentes em algumas organelas, como as mitocôndrias. Aqui na nossa aula nós vamos falar dos canais iônicos, aquaporinas e junções comunicantes. Vamos deixar para falar das porinas em aulas posteriores sobre mitocôndrias. E eles são fundamentais, os canais, para diversas funções na célula, como o transporte de substâncias, na própria comunicação celular, na formação do impulso nervoso, por exemplo, formação e propagação, no equilíbrio dos íons, chamado equilíbrio iônico, e também no equilíbrio osmótico, o equilíbrio dos líquidos, da água, uma vez que o movimento da água é conhecido como osmose. E os canais estão presentes aí, na verdade, em todos os seres vivos, em especial em células animais, mas também presentes em membrana externa de bactérias, como eu havia comentado, e em organelas como mitocôndrias e cloroplastos. Agora nós vamos falar um pouco melhor sobre os canais iônicos. Os canais iônicos são especializados no transporte de íons inorgânicos, como sódio, potássio, cálcio e cloro. Aqui nessa imagem nós temos um exemplo de um canal de cálcio, um canal aí muito importante, principalmente para a contração muscular. Geralmente são estreitos e altamente seletivos, ou seja, só vão permitir a passagem de um único tipo de soluto ou um pequeno grupo deles. Uma outra qualidade impressionante dos canais iônicos é a sua velocidade, que pode chegar até 100 milhões de íons por segundo, 105 vezes mais rápido que uma proteína transportadora. Devido a isso, eles são muito importantes em funções fisiológicas que exigem essa velocidade, como o potencial de ação em neurônios, que vão controlar e vão gerar os impulsos nervosos no sistema nervoso central e periférico, na própria contração muscular, que eu acabei de falar. Aqui nós temos o envolvimento de vários canais, mas aqui com uma grande importância, os canais de cálcio aqui, liberando o cálcio na célula muscular para promover a contração, e também na secreção glandular. Então várias glândulas também vão receber impulsos do sistema nervoso e vão responder com a abertura de canais para promover a liberação das suas secreções. Nem todos os canais de membrana funcionam da mesma forma. A principal diferença entre eles é o controle da abertura e do fechamento, e é isso que nós vamos entender agora. Primeiro, temos os canais de vazamento. Eles estão sempre abertos e não precisam de nenhum estímulo para funcionar, permitindo a passagem constante de íons. Um exemplo clássico são os canais de potássio, que ajudam a manter o potencial de repouso da célula. Mas, afinal de contas, o que é esse potencial de repouso? O potencial de repouso ocorre quando o fluxo líquido de íons através da membrana é zero.
ou seja, a mesma quantidade que entra é a mesma que sai, equilibrando as cargas entre os dois lados da membrana. Se não fossem os canais de vazamento, a bomba de sódio e potássio tornaria o interior da célula excessivamente negativo. Nessa imagem podemos ver como os canais de vazamento e a bomba de sódio e potássio atuam juntos para manter o potencial de repouso. A bomba de sódio e potássio usa ATP para jogar 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, gerando um gradiente. Como pode ser visto aqui, o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Enquanto isso, os canais aqui, canais de vazamento, permitem que íons potássio saiam e sódio entrem de forma contínua e passiva. Esse equilíbrio gera e mantém o interior da célula mais negativo, mas sem excesso em relação ao exterior, formando o potencial de membrana. Já os canais regulados funcionam de forma diferente. Eles abrem e fecham em resposta a estímulos específicos, e normalmente isso ocorre de forma muito rápida. Os canais regulados se dividem em 3 tipos, dependendo do estímulo que o ativa. Em primeiro, temos os dependentes de voltagem, como os canais de sódio em neurônios que respondem a alterações no potencial elétrico. Depois nós temos os ligados a ligantes, ou dependentes de ligantes, como os receptores nas fendas sinápticas, que se abrem quando uma molécula se liga ao canal. Por último, nós temos os mecanosensíveis, que são ativados por deformações físicas, como nos canais do ouvido interno que respondem a vibrações sonoras. Essa imagem mostra os 3 mecanismos que controlam a abertura dos canais iônicos regulados. Em verde, nós temos os dependentes de voltagem. Na parte de cima, estão fechados quando a membrana está polarizada, ou seja, em repouso, e na parte de baixo, abrem quando a membrana despolariza, como ocorre no potencial de ação no neurônio, como mostrado aqui nessa imagem. Já em azul, nós temos os ligados a ligantes, ou dependentes de ligantes, ou seja, aqueles que precisam da ligação de uma molécula para abrir, como, por exemplo, os que se abrem quando um neurotransmissor se liga ao receptor em uma sinapse. Como está sendo mostrado aqui na imagem, chega aqui um impulso nervoso que vai proporcionar a liberação aqui de um neurotransmissor na fenda sináptica e ele irá se ligar aqui a um canal dependente de ligante e então o canal irá se abrir. Por último, nós temos os mecanosensíveis, que são ativados por forças físicas como estiramento ou pressão na membrana. Um exemplo são canais em estereocílios do ouvido interno, que respondem ao som. Como podemos observar na imagem, quando os estereocílios se movem, os type links, que são proteínas que ligam estereocílios menores aos maiores, puxam a membrana adjacente, abrindo os canais iônicos e iniciando assim o sinal auditivo. Mas atenção, quando o estímulo é contínuo, alguns desses canais podem entrar em um estado chamado de inativação ou dessensibilização. Isso significa que mesmo com o estímulo presente, o canal deixa de responder. Um ótimo exemplo disso é o canal de sódio, durante o potencial de ação, que se inativa logo após abrir, permitindo o chamado período refratário da membrana. Esse slide apresenta o canal de potássio, que foi um dos primeiros canais iônicos a ter sua estrutura tridimensional revelada com alta precisão. Isso foi um marco importante, porque ajudou muito na compreensão de como esses canais funcionam, como eles são seletivos e como são organizados na membrana. Como pode ser visto nessa imagem, ele é formado por 4 subunidades idênticas, cada uma delas tem 2 hélices que atravessam a membrana e juntas formam um poro central, que tem um formato cônico e bem estreito. Esse poro funciona como um filtro e é ideal para permitir a passagem apenas do íon potássio, de forma muito seletiva. Esse filtro de seletividade pode ser visto melhor nessa segunda figura. Ele funciona graças a um arranjo muito preciso de oxigênios da carbonila, que fazem parte da própria proteína do canal. Esses oxigênios ocupam o lugar da água que normalmente cercam o íon potássio no meio aquoso. Com isso, o íon consegue interagir perfeitamente com esse ambiente e passar. Já o íon sódio, que é menor, não consegue se encaixar direto nesse filtro e acaba sendo barrado. Ou seja, a estrutura do canal garante que só o potássio passe, mantendo o controle preciso dos íons dentro e fora da célula. Agora vamos aprofundar um pouco mais no potencial de membrana, que é aquela diferença de carga elétrica entre o interior e o exterior da célula. Nas células animais, o interior é geralmente mais negativo em relação ao exterior, como representado aqui na imagem ao lado. Essa diferença ocorre por 2 motivos principais.
primeiro, a saída de íons positivos, como o sódio, e, em segundo, a presença de ânions presos dentro da célula, como proteínas, DNA e RNA, que têm carga negativa e não atravessam a membrana. O potencial de membrana é mantido por dois mecanismos importantes. Primeiro, a bomba de sódio e potássio, que, como a gente já viu, gasta energia para jogar 3 sódios para fora da célula e trazer 2 potássios para dentro. Isso cria um desequilíbrio, mais cargas positivas fora e mais cargas negativas dentro. O outro mecanismo são os canais de potássio do tipo vazamento, que permitem a saída passiva do potássio. Como o potássio está em maior concentração dentro da célula, ele tende a sair, e com isso também contribui para deixar o interior mais negativo, como podemos observar nessas duas imagens. Na imagem da esquerda, não há movimentação de íons através da membrana. Com isso, as cargas se equilibram dos dois lados e o potencial de membrana é igual a zero. Na imagem da direita, íons positivos se movimentam da direita para a esquerda. Esse fluxo gera um desequilíbrio de cargas, resultando em um potencial de membrana diferente de zero. Juntos, esses processos mantêm um ambiente interno negativo, que é essencial para o funcionamento elétrico da célula, como no caso dos neurônios e da contração muscular. Agora que já sabemos que o potencial de membrana é uma diferença genérica de cargas entre dois lados da membrana, vai ficar fácil entender o potencial de repouso, que nada mais é do que o valor em voltagem do potencial de membrana de uma célula em repouso, ou seja, a célula que não está sendo estimulada. Um exemplo clássico é o neurônio humano, que tem potencial de repouso em torno de menos 70 mV, como representado pela linha verde nesse gráfico ao lado. Para entender o potencial de repouso, é importante lembrar que o movimento dos íons pela membrana é controlado por uma força chamada gradiente eletroquímico. Esse gradiente é a soma de duas forças, o gradiente de concentração, ou químico, que é a diferença na quantidade do íon entre o interior e o exterior da célula, e o gradiente elétrico, que é a diferença de cargas elétricas entre os dois lados da membrana. Quando os dois gradientes atuam no mesmo sentido, eles se somam e o íon se move mais facilmente. Quando atuam em sentidos opostos, eles se opõem e o íon será movido pela força de maior intensidade. Em células animais, geralmente o gradiente químico prevalece. O íon se movimenta até atingir o equilíbrio eletroquímico, também chamado de potencial de equilíbrio para aquele íon, ou seja, o ponto em que não há mais fluxo líquido desse íon. Esse valor pode ser estimado pela equação de Nernst, que calcula o potencial de equilíbrio de um íon, geralmente o potássio, em células animais. Como o potássio é o íon mais permeável em repouso, ele é o principal responsável pelo valor negativo do potencial de repouso. A equação de Nernst calcula exatamente a voltagem em que o fluxo líquido de potássio para, ou seja, o ponto de equilíbrio entre o gradiente químico e o elétrico. Esse valor é chamado de potencial de equilíbrio do potássio, que, devido à alta permeabilidade desse íon na membrana, representa com boa aproximação o potencial de repouso em células animais. Veja o exemplo. Vamos imaginar que não há voltagem através da membrana, e o potássio, em roxo na imagem, começa a sair, da direita para a esquerda, por difusão, devido a um gradiente puramente químico, ou seja, a sua concentração maior dentro da célula. Essa saída deixa cargas negativas desequilibradas para trás devido aos ânions fixos da célula, tornando o interior mais negativo, até que a voltagem atinge um ponto onde a força elétrica que atrai o potássio de volta compensa o gradiente químico que empurra ele para fora. Portanto, o potencial de repouso de uma célula animal reflete, principalmente, o potencial de equilíbrio do potássio, que resulta do balanço entre o seu gradiente químico e elétrico. Agora vamos entender melhor dois pontos fundamentais sobre o potencial de membrana: o papel da bomba de sódio e potássio e os fatores que fazem o potencial de repouso variar entre diferentes células. A bomba de sódio e potássio é como o porteiro da célula. Ela trabalha o tempo todo mantendo os gradientes iônicos essenciais. Como a gente já viu, ela joga 3 íons sódio para fora e traz 2 íons potássio para dentro. Mesmo não sendo a principal responsável pelo potencial de repouso, ela é fundamental para manter os íons nos lugares certos. Se ela parar de funcionar, por exemplo, por falta de energia, o potencial elétrico da célula começa a cair lentamente, de menos 70 mV para algo em torno de menos 30 mV.
Isso acontece porque os íons sem controle começam a se redistribuir de forma passiva, como o sódio entrando e o potássio saindo. Você pode comparar isso com uma represa que segura a água. Se abrir a comporta, a água se redistribui naturalmente. A imagem à direita mostra a bomba de sódio e potássio, transportando o sódio para fora e o potássio para dentro da célula. Ao lado, canais de vazamento permitem a saída passiva do potássio e a entrada do sódio, equilibrando os gradientes e contribuindo para o potencial de repouso. Nem todas as células têm o mesmo valor de potencial de repouso. Ele pode ir de menos 20 até menos 120 mV, dependendo de 3 fatores principais. Primeiro, o tipo celular e o organismo. Por exemplo, neurônios geralmente têm um potencial em torno de menos 70 mV, mas células cardíacas podem ter valores mais negativos, como menos 90 mV. Isso depende da função de cada célula. Além disso, cada tipo celular expressa isoformas diferentes das proteínas que formam os canais iônicos, o que influencia diretamente na permeabilidade a certos íons e, consequentemente, no valor do potencial de repouso. Em segundo, temos o gradiente de íons, ou seja, como estão distribuídos o sódio, o potássio e o cloro dentro e fora da célula, e quem regula isso são as bombas e os canais iônicos. Por último, temos a permeabilidade da membrana. Se a membrana for mais aberta ao potássio, o potencial fica mais negativo devido à saída do potássio. Se entra muito sódio ou cálcio, o interior da célula fica menos negativo, ou seja, o valor se aproxima de menos 20 mV. Até agora falamos de canais iônicos, mas nem todo transporte pela membrana envolve íons, e é aí que entram as aquaporinas. Elas são canais específicos para a água, permitindo que ela atravesse a membrana de forma muito rápida e controlada. Esse tipo de transporte é essencial em células que lidam com grandes volumes de água, como as células das glândulas salivares, representadas nessa imagem aqui ao lado. Vale a pena ressaltar que a água atravessa a membrana por osmose, ou seja, ela se move de onde tem menos soluto, mais água livre, para onde tem mais soluto, menos água livre, conforme a figura. Esse fluxo segue o gradiente de potencial químico da água, ou seja, está de acordo com as leis da termodinâmica que comentamos em aulas anteriores. Agora vamos entender como essa estrutura consegue ser tão seletiva. Como pode ser visto na imagem, letra A e B, o canal é tão estreito que as moléculas de água só conseguem passar uma de cada vez, como se estivessem em fila indiana. Isso ajuda a manter a direção e a velocidade do transporte. Além disso, as paredes do canal são revestidas com aminoácidos que repelem cargas elétricas, o que impede que íons como sódio e potássio passem por ali. Isso é importante para evitar que a célula perca o seu equilíbrio iônico. Como pode ser visualizado nessa última imagem, no meio do canal há 2 resíduos de um aminoácido chamado asparagina. Eles são cruciais, porque orientam a posição das moléculas de água e impedem que prótons e hidrogênios sejam transportados juntos. Isso protege o gradiente de pH da célula. Você pode imaginar isso como um filtro ultra específico, no qual só passa a água e do jeito certo. Agora vamos falar sobre uma estrutura essencial para a comunicação entre células, as junções comunicantes. Essas junções são estruturas especializadas que conectam diretamente o citoplasma de células vizinhas. Imagine como se fossem pequenos túneis que atravessam a membrana de uma célula a outra. Por esses túneis, íons e moléculas pequenas com até 1 kDa podem passar de forma rápida e direta. Isso é fundamental para que as células se comuniquem e se sincronizem. Um ótimo exemplo é o coração. Todas as células precisam se contrair quase ao mesmo tempo. Como isso acontece? Por meio dessas junções, que permitem a passagem rápida de sinais iônicos de uma célula para outra. Agora vamos falar um pouco da estrutura. Essas junções são formadas por proteínas chamadas conexinas. São essas estruturas amarelas na imagem ao lado. 6 conexinas se juntam e formam um hemicanal, também chamado de conexon. Quando 2 hemicanais, um de cada célula, se alinham, eles formam um canal intercelular completo, permitindo a troca entre os citoplasmas. E não é uma estrutura estática não. A atividade dessas junções é regulada por vários fatores, como o pH intracelular,
a concentração de cálcio, o potencial elétrico da membrana e até modificações químicas nas conexinas, como fosforilações. Isso garante que a comunicação aconteça só quando for realmente necessária. E onde encontramos essas junções? Elas estão presentes em vários tecidos importantes, no coração, no cérebro, no fígado e nos epitélios. Elas são responsáveis por funções como a coordenação elétrica, como no batimento cardíaco, a troca de metabólitos, como nutrientes e mensageiros, e até o controle do crescimento celular, porque as células conectadas podem avisar umas às outras que já estão muito próximas, evitando o crescimento descontrolado. Resumindo, essas junções são verdadeiras pontes entre células que permitem uma comunicação rápida, direta e precisa, essencial para que os tecidos funcionem de forma coordenada. Para fechar nossa apresentação, vamos ver como alterações em canais iônicos, aquaporinas e junções comunicantes estão diretamente ligadas a doenças reais. Começando com a epilepsia. Quando há mutações nos canais de sódio ou potássio, os neurônios ficam hiperexcitáveis, ou seja, disparam impulsos de forma descontrolada, o que leva a crises epiléticas, caracterizadas por convulsões. É uma falha no equilíbrio elétrico dos neurônios. Depois temos a diabetes insípidos. Aqui o problema está nas aquaporinas dos rins. Sem elas funcionando, a água não é reabsorvida, o que resulta em urina em excesso e risco de desidratação, mesmo que o hormônio antidiurético esteja normal. Também temos a surdez congênita, mutação na conexina 26, que forma as junções comunicantes no ouvido interno, impede a troca adequada de íons. Isso compromete a condução do som, levando à perda auditiva desde o nascimento. Por último, temos a síndrome do QT longo. Mutações em canais de potássio e sódio afetam a repolarização dos cardiomiócitos. Isso prolonga o intervalo QT e predispõe a arritmias graves e risco de morte súbita, principalmente em situações de estresse físico ou emocional. Pessoal, para finalizarmos nossa aula de hoje, vamos revisar os principais pontos que vimos. Começamos pelos canais iônicos e aquaporinas. Vimos que essas são estruturas especializadas que controlam a passagem de íons e água através da membrana plasmática. Os canais iônicos se destacam pela alta especificidade e pelo controle preciso, que pode depender de voltagem, ligantes ou estiramento. Já as aquaporinas são essenciais para a movimentação rápida de água, o que é fundamental para manter o equilíbrio osmótico das células. Depois, discutimos as propriedades elétricas da membrana plasmática. Aprendemos que o potencial de membrana surge da distribuição desigual de íons entre os meios intra- e extracelular. O potencial de repouso é especialmente importante e vimos que ele é mantido principalmente pela saída de potássio através de canais de vazamento. Esse potencial é essencial para que as células, como neurônios e musculares, possam responder a estímulos. Na sequência, falamos das junções comunicantes. Essas estruturas conectam diretamente os citoplasmas de células vizinhas, permitindo a troca rápida de íons e pequenas moléculas. Elas são fundamentais para a sincronização de atividades celulares, como o batimento cardíaco e a coordenação entre células do cérebro ou do fígado. Por fim, abordamos a importância clínica dessas estruturas. Vimos que mutações em canais ou conexinas podem levar a doenças sérias, como epilepsia, diabetes insípidos, surdez congênita e a síndrome do QT longo. E com isso, finalizamos nossa aula. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor os canais e propriedades elétricas da membrana, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aulas. Aproveita e me acompanha também no Instagram, por lá eu compartilho dicas de estudos, resumos e curiosidades sobre o que a gente aprendeu aqui nas aulas. O meu muito obrigado pela presença e até a próxima aula. Valeu!